Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje nós vamos trazer uma ideia mega linda. Pode ter certeza que é mega linda porque a gente está começando de frente para trás, de trás para frente, enfim, de ponta a cambota. Então eu já tenho certeza que você vai amar porque essa vela tá prontinha aqui na minha frente. A gente tem ideia de coisa mais rica, tá? Então, para você que não conhece esse canal ainda, caiu de gaiato aqui, você está no canal Bela Vela Sônia Medeiros. Procura Belas Velas, aqui é o lugar, e procura Ótimas Ideias, aqui também é o lugar, tá? Então, já vou pedir para você adiantar seu likezão aí para dar aquela força para a firma para a gente chegar mais longe com esse vídeo e com todos os nossos conteúdos, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários. Fala para mim o que você quer ver aqui no canal, que não tem ainda, deixa aí nos comentários que a gente vai trazer para você, tá bom? Hoje nós vamos fazer toda essa vela com os produtos da Baobá. Sônia, eu não tenho produtos da Baobá. Corre lá na loja, tem 5% de desconto, tá? Corre lá, agora tem corante, tem essência, todas aquelas essências maravilhosas. E hoje a gente vai usar a cereja e avelã, que é a minha preferida, tá bom? Então corre lá na loja. Sônia, ó, tô sem din-din agora, não posso comprar, mas eu tenho material em casa. Faz com o material que você tem, que vai dar super certo e você vai arrasar, tá bom? Eu quero muito agradecer meu grupo de apoiadores e se você quer ser um apoiador aqui do nosso canal, a Lê sempre deixa a chave Pix aqui para você dar aquela força. E em breve terá novidades para quem é nosso apoiador, tá bom? Nada mais justo de a gente fazer alguma coisa especial para vocês, tá? Então corre lá, seja nosso apoiador que você também vai participar, tá bom? E se você não me segue ainda nas redes sociais, a Lê sempre deixa as redes sociais aqui para você correr lá e me seguir. Tá? Agora chega de teretetê, bora para os materiais que hoje tá top demais. Ó, o que nós vamos precisar aqui hoje? A gente vai fazer um monte de suculenta, então vocês pegam todas as forminhas que vocês tiverem de suculenta, eu peguei aqui as que eu tinha, tá? Não tenho muitas também, não gostaria de ter mais, mas tenho essas daqui. Então a gente vai fazer uma bandejinha cheia de suculentas, a coisa mais linda, não há mãe que resista um presente desse. Gente, vou falar para vocês que é um dos mais vendidos. Eu vendo muito, muito bem. Tudo que a gente faz com suculenta vende, tá? Então, hashtag fica a dica para vocês aí para fazer alguma coisa com flor, com suculenta, a forminha que vocês tiverem aí, mas faz aquele trabalho caprichado, bem bonitinho, que a venda é certa, tá? Então, aqui, ó, tenho todas as forminhas de suculentas que eu tenho disponível, então vou tirar elas daqui só para mim mostrar o restante do material para vocês. Então, as forminhas de suculentas. Aqui, ó, vou usar corante de todas as cores, branco, rosa, amarelo, azul, inclusive lá na Baobá tem agora os corantes da Saramanil, tá? Corre lá na loja e façam as suas compras. Eu tenho esses daqui que eu não tenho todas as cores da Saramanil, tá? Não tenho ainda, mas vou ter. Então, aqui, ó, eu tenho outras cores aqui, que é o verde, o amarelo, o rosa e azul, que eu quero variar nessas cores aqui, tá bom? Então, aqui os corantes da cor que você quiser fazer nas suas suculentas, tá bom? Aqui, ó, eu tenho essa bandejinha, que é uma bandejinha de barro, tá vendo? Aqui na minha cidade tem um lugar que vende bandejinha de barro, é bem mais em conta que a fabricante, tá? Então, essa bandejinha de barro aqui a gente vai utilizar essência, eu vou usar cereja e avelã, açaí e jabuticaba. Gente, ó, uma combinação maravilhosa. Eu vou falar para você que a cereja avelã eu vou falar que é uma das mais vendidas, que eu amo cereja e avelã. Com essa mistura aqui ficou maravilhosa, magnífica, tá? Então aqui a gente vai vou utilizar 3 pavio. Também tem lá na Baobá, tem o médio, o grosso e o fino, tá? Então tem essas 3 espessuras, esse aqui é o grosso, eu vou utilizar 3. Se você não quiser utilizar, tiver o médio, você pode usar 4 médio ou 4 fino, tá? Depende do tamanho da espessura, do tamanho do seu recipiente, tá bom?
E eu vou utilizar hoje a Ecomix, tá? A Ecomix, gente, eu até tava falando com o Bruno agora há pouquinho, tem um segredo para você utilizar essa Ecomix aqui. Você vai derreter ela também em temperatura baixa, tá? Chegar no máximo 50 graus. E aí, 60 graus, tá? No máximo 60 graus. E aí você vai ter que também mexer bem ela. Quanto mais você mexer, mais ela vai ficar bem lisinha, tá bom? Então tem esse segredinho aí também, mas a gente vai fazer na hora da execução, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, a gente vai precisar impermeabilizar esse vasinho, certo? Porque geralmente esses vasinhos aqui, eles tendem a sugar a sua parafina. Então, como a gente vai fazer uma base aqui, parafina, cera, o que você for colocar, então ele tende a sugar quando ela começa a derreter. Então, o que a gente vai fazer? Vai impermeabilizar. Eu indico sempre impermeabilizar, tá? Como aquela resina de thinner PU com o isopor que a gente tem aqui no canal, ela tem um cheiro muito forte e eu tô aqui dentro do nosso estúdio. E também para as pessoas que têm alergia, de repente não quer utilizar, porque ela tem um cheiro bem forte, tá? Tem que utilizar em local aberto, tá? Então aqui, ó, eu trouxe essa opção para vocês. Muita gente pergunta, Sônia, para impermeabilizar, caso eu não queira utilizar a resina de thinner, qual a outra opção? Aqui, ó, essa é uma resina à base d'água, tá? Não tem cheiro nenhum, ela é incolor, ela só não dá aquele brilho que a gente tem na outra resina, tá? Ela vai ficar impermeabilizada, mas ela vai ficar com a cor normal. Vai ficar um brilhinho, mas bem, assim, vai ficar aquele, como se fosse um verniz, mas bem fraquinho. Nada que seja muito, assim, muito forte, igual o outro que fica parecendo. Na verdade, fica parecendo porcelana, né? Esse aqui não, tá? Mas ele impermeabiliza também, tá bom? Geralmente a gente compra em casa de tintas ou depósito de construção, tá? Aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu só tirar essas coisinhas da bancada aqui, ó, que eu vou fazer o seguinte. Eu já vou iniciar com vocês, porque esse processo aqui de fazer todas as nossas suculentas é um processo um pouquinho mais longo, porque a gente vai ter que esperar todo mundo esfriar, de repente eu vou ter que até que refazer algumas. Então aqui eu vou abrir a nossa resina e já vou passar ela na nossa forma, porque eu preciso que ela seque. E hoje o tempo tá bem úmido aqui, inclusive tava até chovendo até agorinha, tá? Ó, tá vendo a consistência que ela tem? Ela parece uma cola. Então, aí, ó, o que a gente faz? A gente vem aqui, eu vou direto na lata, tá? Ou na tampinha, enfim, como você quiser, ó. Vem e passa ela, tá vendo, ó? Na verdade, aqui, ó, ela tem a consistência de cola, parece uma cola. Mas ela seca bem rapidinho também, fica bem legal, tá? Então, o importante aqui não é o que você vai utilizar para impermeabilizar, é impermeabilizar, o importante é esse, tá? E é claro que você tem que impermeabilizar com algo que não seja combustível, tá? Aí, ó, passou ela em toda o seu recipiente, vai deixar secar, tá vendo, ó? Que eu falei pra vocês, ó, ela dá uma mudadinha de cor, tá vendo, ó? Aqui já fica com brilhinho, mas não tão intenso, mas fica com brilhinho. Tá no foco certo aqui, ali, tá? Ó, tá vendo? Ó, a gente vai passar nela toda e aí vou deixar secar, tá? Isso aqui não tem segredo, tá? Se você quiser passar duas de mão, aí você que vê o quanto você quer passar, tá bom? Então, aqui, ó, vou passar na peça toda, vou deixar ela secar e eu volto aqui pra gente começar a fazer as suculentas, tá bom? Até já. Ó, voltei aqui com algumas já coloridas, mas eu vou colorir mais um pouquinho com vocês. Essa daqui eu quero amarela. Então, aqui, ó, eu vou cortar na metade, porque esse meu amarelo, ele é bem forte. E eu não quero ela muito, muito forte, tá? Então, aqui, ó, derretida, vou misturar o amarelo. E eu quero também colocar um branco, porque eu quero ela com tom pastel. Então, eu vou colocar uma bolinha de branco também aqui, ó. Aí, a gente vai misturar. Eu já deixei a essência na proporção misturada já, tá? Porque, como são pequenas quantidades, eu não consigo fazer aqui junto com vocês. Mas tá ali misturadinha. E eu vou
Então, já colocar ela aqui. Vou só misturar aqui a nossa cor. Tá vendo quando você põe o branco, como ela já fica com outro tom, ó? Ela fica com um tom pastel, né? Então, se você quer uma cor aveludada, tom pastel, coloca branco, tá? Esse é o segredo. Vou colocar mais uma, que eu quero ela mais coloridinha aqui, mais branquinha, tá? Então, aqui, ó, vou mexendo por partes. Já derreti 3, porque como a gente tá com uma grande quantidade aqui de forminha, então a gente, pra adiantar, eu já derreti 3, tá? Mas a gente vai fazendo por partes aqui, juntinhos. E aí, essa quantidade de forminha, você usa... Ah, Sônia, eu só tenho uma de suculenta. Faz uma de cada cor, bem bonitinha, tá? Vai ficar top também. Sônia, eu não tenho suculenta, só tenho florzinha. Sônia, eu não sei fazer, não sei fazer. Não tenho forminha de suculenta. Aqui no nosso canal, eu tenho um vídeo fazendo para vocês rosas manualmente, tá? Então, se caso você não achar esse vídeo, você queira, me chama aí que eu te ajudo, tá bom? Aqui, ó, eu vou mexendo. Na hora de você colocar o corante, é a hora que ela tá bem quente, tá? Então, essa aqui é a hora, tá vendo? Porque o corante branco, principalmente o corante branco, gente, ele dá trabalho para derreter, tá? Seja lá de qual marca for, da Saramanil ou qualquer outra, que igual essa que eu tenho aqui de bolinha, ela é trabalhosa na hora de derreter, tá? Sônia, eu não tenho, pode ser giz de cera? Pode, pode sim, tá? O giz de cera também faz o mesmo efeito, é que o branco, o giz de cera, o defeito é esse, né? Que só vem um. Gente, eu vou ter que aquecer só mais um pouquinho, tá? Ó, eu fazendo besteira aqui, ó. Porque aqui, essa minha canequinha eu tenho que ter um apoio, então eu deixo um apoio aqui e eu tô querendo deixar ela sem apoio, né? E é sobre isso. Essa daqui, ó, já tá verde e eu quero fazer ela verde também, tá? E aí a gente vai mudando a tonalidade conforme a gente vai mexendo. Então, eu quero esse verde, então vou colocar um pouquinho de essência a olho aqui. Mas você sabe que é 10%. Mexe bem. Vai mexendo bem ela aqui. E o ideal é você deixar ela baixar para 45 graus, tá? Deixa eu só desligar meu fogãozinho aqui, porque senão passa aqui da temperatura também. Que a gente quer assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, né? Eu quero estar aqui com vocês e ao mesmo tempo preciso ficar de olho ali, ó. Então, eu vou fazer esse daqui, que é um cactozinho. Vou fazer esse aqui. Pronto, esse já tá cheio. Aí, aqui, eu vou tirar ele de cena, porque ele já tá cheinho. Esse aqui, ó, eu quero dar um truque nele. Nesse outro cacto grande. Eu quero fazer uma parte amarela e uma parte verde. Então, aqui o nosso amarelo já tá derretidinho, que a gente precisava. Então, como eu preciso, ele tá mais quente, eu não vou pôr essência, tá? Porque esse aqui eu vou dar só um truquezinho, ó. Coloquei no meio e aí eu vou espalhar para as pontas. Ó, você faz essa movimentação, ó. Coloquei só no meio e aí eu quero espalhar para as pontas, tá? Ó, ele fica só no meinho. E aí eu venho com o verde completo aqui, ó. Até em cima. Esse aqui é bem grandão. Pronto. Um cacto já está pronto. Quer dizer, 2 cactos, né? Pronto não, né? A gente vai deixar ele esfriar aqui agora. E aí, eu vou fazer uma mini rosinha verdezinha também, ó. Vamos preencher ela aqui. Preencher verdinha. E aí, a gente vem depois dando outra tonalidade para esse verde. Mas aqui eu tenho 3 itens verdinhos. E os demais eu vou fazendo também com as cores aleatórias. O meu lilás já está esfriando, vou colocar ele para esquentar. Esse verde, eu vou fazer uma rosinha amarela.
depois, gente, a gente vai escolhendo, tá? Se a gente vai querer ou não dessa cor. Vamos fazendo, vamos preenchendo e depois a gente vê o que a gente quer, tá? E esse amarelo eu vou misturar aqui nesse verde, ó. Só olha do céu, e agora? Não vai ficar feio? É assim, gente, que a gente vai criando nossas cores, tá? É misturando tudo que a gente vai criando as cores que a gente quer, tá? Então aqui, ó, eu misturei esse verde e esse amarelo, ele vai ficar uma cor abacate. E aí a gente vai dando tonalidade neles. Ai, Sônia, eu não quero dessa cor, eu queria de outra cor. Enfim, gente, vocês vão fazendo da cor que vocês acharem legal, da cor que vocês acharem melhor, tá? E sucessivamente. Tá vendo que aqui ela já tá endurecendo. Então a gente vai voltar e vai reaquecer ela, mas bem pouquinho, para não perder a nossa essência que tá ali, ó. Tira da bancada também, que é importante. Ó, enquanto esse bate-papo aqui, ó, o meu lilás já, ó, tá vendo? Já amoleceu aqui, que é as nossas florzinhas. Então, vou colocar um pouquinho aqui, ó, de essência a olho e vamos mexê-la. E aqui, ó, não posso esquecer do meu fogãozinho. Vocês fazem isso? Vocês fazem vários processos ao mesmo tempo aí na casa de vocês, quando vocês estão fazendo quando vocês estão fazendo vela, vocês fazem esse processo? Eu faço assim, gente, que às vezes tô com muita coisa para fazer, às vezes tô com uma encomenda, porque até essa semana eu falei com a Simone, e a Simone falou assim: Sônia, eu não sabia que você trabalhava também fora. Para quem não sabe, eu trabalho também fora. Faço 3 vídeos por semana para vocês e ainda faço encomenda de velas, tá, gente? Então, para quem fala que não tem tempo para nada, olha aí, ó, tempo somos nós que fazemos, não é isso? Ó, aqui eu vou colocar o lilás aqui, só que eu quero dar um truque de branco nele, pra gente fazer a próxima. Então, eu coloco o branco aqui, 2 bolinhas de branco. Vamos tirar essa aqui de cena. E eu quero fazer uma rosa também, tá? Então, depois eu vou desenformar, só para vocês saberem o que eu vou fazer. Eu vou desenformar, ó, o branco não vai derreter. Vou voltar ele ali, vou tirar o verde e vou voltar ela ali, ó, com fogo desligado, tá? Quando eu falo fogo desligado, gente, é porque eu tô usando o fogãozinho elétrico, tá? O fogãozinho elétrico, ele mantém quente mesmo desligado. Então, quando eu falo isso, às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas deixa no fogão. Aqui o meu fogãozinho é elétrico, tá? Então eu ligo ele um pouquinho, já desligo, pra gente fazer todo esse processo aqui sem perder a temperatura, tá? E a nossa essência, é claro. Ó, vou vir aqui, vou fazer esse cacto aqui, só verde. Um verde de outra cor, né? Que a gente mudou a cor, a tonalidade do verde. Aí vou vir aqui, ó. Vou trazer ela aqui com o nosso lilás. Tô fazendo esse processo aqui com vocês, gente, só para vocês verem como que é feito. Porque às vezes a gente fala assim: ai, Sônia, você já vem com... Eu não queria trazer ele pronto. Na verdade, eu até pensei, vou ser bem sincera. Eu até pensei, falei, bom, já vou levar todas as suculentas prontas, que aí a gente faz a montagem da base, né? Já é o suficiente. Mas eu quis trazer esse processo aqui para vocês, porque eu gosto muito que vocês aprendam certinho como que é o processo de cada coisa, porque é importante também, tá? Então aqui, ó, eu vou só reaquecer um pouquinho só pra gente terminar de derreter esse branco e eu volto pra gente preencher aqui, tá bom? Até já. Ó, vou colocar em mais um aqui, tá vendo? Ó, já coloquei o branco deu uma derretida. Aí vou colocar nesse daqui e nesse outro, gente, eu vou fazer de outra cor, tá? Então aqui, ó, deu pra entender qual é o processo? O processo de mistura, o processo que vocês têm que fazer é esse. Então, eu vou tirar eles da forma depois que tiver todo mundo já sequinho. Vou tirar eles da forma, vou repetir com outras cores e volto com vocês pra gente fazer a montagem, tá bom? Até já. Voltamos aqui. Ó, aqui, ó, tá vendo que eu impermeabilizei, já tá sequinho. Ele seca super rápido também, tá? E, ó, fica bem brilhante também, tá? Não deixa a desejar, não. Aí, aqui, ó, eu resolvi colocar 3 pavio fino, tá? Porque eu achei que o grosso, ele ia fazer uma queima muito rápida.
Então, aqui, ó, eu coloquei 3 pavio fino com ilhós e aqui embaixo já tem uma dupla face. Agora, eu quero mostrar o meu jardim pra vocês, todos feitos com Ecomix, tá? Olha aqui que coisa mais linda que ficou esse jardim, gente. Olha que coisa mais rica. Imagina isso aqui montadíssimo. Vai ficar lindo, ó. Eu falei pra Ale que eu tô babando. Eu quero até pesar pra gente ver quantas gramas eu utilizei aqui, que aí o Ale vai deixar aí pra vocês o material certinho, ó. Quantas gramas pesou todo mundo aqui? Vou pôr todo mundo na minha balança. Peraí que o Ale tá mandando eu vir mais pra cá. Ó, vou colocar todo mundo aqui na minha balança pra gente saber quanto que deu, tá? Ó, 178 gramas, tá bom? Então, foi o que a gente utilizou para fazer todas essas peças aqui. Aí, aqui, ó, já tô com a minha parafina, que é a Ecomix derretida. Ela já está em 60 graus. Eu vou colocar a minha essência, tá? Vou colocar a essência porque é o seguinte, ó. Eu pedi um socorro pro Bruno hoje, porque teve algumas das minhas peças, eu com uma outra Ecomix, não foi essa daqui, que deu um defeitinho. E aí, o que ele falou para mim, Sônia? A parafina, mesmo sendo a Ecomix, que ela tem uma proporção de soja, você tem que mexer muito, 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 muito. Ó, tá vendo que ela já tá numa temperatura baixa? Então, a gente já vai colocar aqui e vai deixar ela baixar a temperatura mais, tá? Ó, mexe todo mundo aqui, ó, dá uma mexidona bem rápida que ela vai misturar aqui. Aqui eu coloquei 120 gramas de Ecomix com 12 ml de essência, sendo metade cereja com avelã e metade açaí com jabuticaba, tá? Então aqui, ó, eu vou mexer todo mundo aqui, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Porque senão posso passar para... É isso mesmo, tá? Açaí e jabuticaba, tá bom? Ó, mexemos aqui. Tá vendo que ela já tá baixando a temperatura? Ideal de envasar, ó, 55 graus, tá? O ideal de vazar é 50 graus. Então, aqui, ó, enquanto a gente tá dando essa mexida aqui, ó, a gente já vem, já preenche, que ela já tá começando a endurecer. O que que eu faço aqui, ó? Tá vendo que ela endureceu? Então, o que que eu faço? Eu venho com o soprador aqui. A gente pode vir com o soprador, dar uma soprada nela aqui. Ela já dá uma derretida sem a gente perder a essência. Sônia, eu não tenho soprador. Você pode usar o fogãozinho, tá? Fogãozinho elétrico ou o seu fogão convencional, uma temperatura bem baixinha, tá bom? Ó, dá mais uma mexidona. Vamos colocar todo mundo aqui. E pronto. Ó, tá vendo que ela ficou com umas pelotinhas? A gente vem e tira com o soprador, tá? Sem problema algum. Ó, a gente quer igualar, a gente vem com o soprador aqui, ó, de longe, pra ele não soprar todo mundo, tá? Pra não deixar todo mundo sair fora daqui. Dá uma sopradona aqui. Deixa todo mundo uniforme. Pronto. Vou deixar ela dar uma solidificada pra gente vir e colocar todas as nossas florzinhas aqui, tudo que a gente tem pra colocar, tá bom? Até já. Voltamos aqui e vamos começar a colocação do nosso jardim. Ó, vou colocar aqui. Tá vendo que ela tá meio molinha ainda, né? Mas é normal, tá? O ideal é a gente colocar ela molinha ainda para ela fixar. A montagem é o que eu sempre digo, é a critério de cada um, tá bom? Aí vocês vão escolher a montagem de vocês, como que vocês querem. Ai, que jardim mais rico, mais lindo! Eu vou colocar as duas florzinhas, vou colocar essa aqui, ó. Vou colocar essa aqui, vou colocar essa rosinha. Ajeito o paviozinho. Colocar essa daqui, meia assim, meia de ladinho. Como quem não quer nada. Colocar essa aqui e essa amarelinha. Vou colocar ela do outro lado, assim. Pronto, assim que eu quero. E aí, aqui a gente põe o verdinho. E aqui a gente põe essa rosinha.
que é lilás. E essa daqui, ó. Eu acho que deu. Aqui atrás não vai caber. O Ale falou, ah, aqui atrás tem, mas não vai caber. Deixa eu tirar. Não, se eu tirar essa rosinha aqui, vai ficar muito misturadinho. Ó, vou deixar assim, gente, ó. Vou deixar ela solidificar e eu volto aqui pra gente mostrar pra vocês bem de pertinho, bem arrumadinha, tá bom? Até já. Olha que coisa mais linda! Eu amei, gente, esse jardim de suculentas. Eu amei, simplesmente amei. Eu espero que vocês façam e arrasem de vender. Aquilo que eu falei para vocês. Se for para vocês investir, investe em suculenta, porque é algo que dá para venda o ano todo, tá? O ano todo. Até aqui, ó, eu quebrei uma pequenininha, cortei ela bem delicadinha e coloquei aqui naquele cantinho que o Alex falou que ficou meio vago. Então, eu vou virar aqui, ó, só para vocês verem que coisa mais linda que ficou. Eu amei a composição de cores. As cores, vocês vão fazer da cor que vocês acharem legal. Tá? Aqui eu usei essa peça que tem o patrocínio da Baobá Essências, tudo que a gente utilizou aqui hoje tem lá na loja da Baobá, tá? Então corre lá e arrasem, façam suas compras, você tem 5% de desconto, tá? Então não vai perder. Eu amei esse resultado, eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei riquíssimo e lindo demais. Eu tenho certeza que uma mãe vai amar ganhar um arranjo desse daqui, né, gente? Tenho certeza disso, tá bom? Até já! E aí, curtiu? Eu amei essa vela, gente, cara de rica. E vou falar pra vocês que eu peguei essa referência meio que em umas velas lá da gringa, tá? O pessoal sempre faz assim, ó, tom sobre tom, uns tons pastéis, os tons pastéis. Tom pastel, né, que o pessoal fala que é aquele meio de corzinha de leite, sabe? Aquela corzinha misturada com leite. Então a gente usou corante branco aqui, usou e abusou do corante branco, ficou tudo lindo, maravilhoso, sem falar que a gente usou material também da Baobá Essências, tá bom? Então eu já falei para vocês, mas vou repetir, vai lá na Baobá que você tem 5% de desconto, tá? Coloca lá nosso cupom, a Lê sempre deixa o cupom aqui. Então, todo mês muda o cupom, tá, gente? Fica atenta nisso. Todo mês muda o cupom, tá? Então, fica atenta aí e usa o cupom de desconto para você aproveitar e arrasar, tá bom? Não me segue ainda nas redes sociais? Vai lá no Insta, vai lá no TikTok, vai lá também no Facebook, que a gente tá em todas as redes sociais, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Super beijo e até a próxima.